Imagine, apenas por alguns segundos, que você não tenha nascido no mundo com acesso à informação e à tecnologia. Um mundo onde o conhecimento fosse monopolizado e o debate não fosse encorajado. E então, em um momento de loucura, ao observar um pôr do sol, você resolvesse se perguntar: mas, e se? O homem sempre tentou explicar através dos séculos o mundo ao seu redor. A sociedade era regida praticamente por uma cultura agrícola e, por isso, obviamente, o conhecimento astronômico era cada vez mais importante. Após diversos modelos que tentavam explicar o movimento da Terra e do Sol, foi Aristóteles que desenvolveu o modelo mais preciso até então, ainda na Grécia Antiga. No modelo de Aristóteles, a Terra era formada por elementos básicos como terra, fogo e ar, e era cercada pelo cosmos. Esse modelo foi aperfeiçoado por Ptolomeu, colocando a Terra estacionada enquanto o Sol se movia com outros planetas ao seu redor. Nos séculos XVI e XVII, a Europa se encontrava no meio de uma intensa agitação intelectual, com a ascensão de movimentos protestantes e o aumento gradual do acesso à informação. Talvez por isso foi nessa época que alguns dos maiores pensadores e cientistas da história tenham voltado seus olhos para o mesmo problema: explicar as falhas do modelo ptolomaico. Foi a época de Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Isaac Newton e René Descartes. Todos eles tiveram um papel, mesmo que indireto, no aumento da inquietação com o modelo da época. Mas comecemos por aquele que talvez tenha sido mais decisivo na abordagem de outra possibilidade para o geocentrismo ptolomaico e suas falhas: Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, nascido em 1473, foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Sua teoria coloca o Sol como centro do universo, contrariando a então vigente teoria geocêntrica, que considerava a Terra como centro, é tida como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia moderna. Além de afirmar a centralidade do Sol, o sistema copernicano situava a ordem posicional de alguns planetas em relação ao Sol, mas mantinha a compreensão ptolomaica dos epiciclos e a uniformidade do movimento planetário. Para Copérnico, a Terra era uma esfera perfeita. Com o deslocamento da teoria ptolomaica para o modelo de Copérnico, mudava-se então a noção antropológica do homem como centro, passando assim a ocupar um lugar secundário. A compreensão geral de Copérnico de sua teoria heliocêntrica ia de encontro ao senso comum e também contra as convenções matemáticas vigentes. Por isso, ele temia a ridicularização de sua obra. A famosa obra de Copérnico, mais conhecida em português como Sobre a Revolução das Esferas Celestes, foi publicada somente 30 anos depois de ser escrita, no ano da morte do autor, que nunca tomou conhecimento da grande controvérsia que havia ajudado a criar. Conta a história que ele faleceu 1 hora depois de pôr as mãos no primeiro exemplar de seu livro, em 24 de maio de 1543. Pelos dogmas religiosos da época, se Deus tivesse criado a Terra e o homem, sendo este a imagem do Criador, não faria sentido para as ideias defendidas até então o fato do Filho de Deus não estar no centro do universo. O orgulho humano sofreu um duro golpe com o sistema de Copérnico, provocando a Igreja a colocar sua obra na lista dos escritos proibidos por aproximadamente 215 anos, de 1616 a 1835. As ideias de Copérnico viriam influenciar diversos cientistas após sua morte. Os principais expositores do modelo copernicano foram Giordano Bruno, Galileu Galilei e Johannes Kepler. Comecemos por Giordano Bruno. Giordano Bruno nasceu no ano de 1548 em Nola, província de Nápoles, na Itália. Ingressou ainda jovem na Ordem dos Dominicanos. Lá, estudou teologia e viveu a vida conventual. Em 1572 foi ordenado padre. De espírito polêmico e questionador, Giordano Bruno refutava duramente a teoria geocêntrica, cuja fundamentação estava em ideias de Aristóteles e Ptolomeu. Por outro lado, via na teoria heliocêntrica de Copérnico a premissa necessária para desmantelar a tese aristotélica ptolomaica de conceber o cosmos. Contudo, indo além da astronomia copernicana, Bruno afirma que o centro do universo não está no Sol ou na Terra, mas que ele não se encontra em lugar algum ou em todos os lugares ao mesmo tempo. Na concepção brunaniana,
o universo é considerado como um todo, onde todas as coisas se movimentam, inclusive a Terra. Ele acreditava na existência de outros mundos, contidos no universo, com uma multidão de indivíduos como o nosso. Considerava o universo todo infinito, porque não possui limite, nem superfície. No entanto, afirmava que o universo não era totalmente infinito, porque cada parte dele é finita, e cada um dos inúmeros mundos que contém é finito. Por fim, devido às suas posições em relação à cosmologia do universo, foi tido como herege e condenado pelo Tribunal da Inquisição, sendo executado no Campo das Flores, em Roma, no ano de 1600. Galileu Galilei, físico, matemático e astrônomo italiano, que nasceu em 1564, o qual muitos consideram o pai da ciência. Galileu começou a estudar o sistema solar influenciado pelas ideias de Copérnico a respeito do heliocentrismo. Em 1609, Galileu começou observações telescópicas e percebeu que o telescópio seria muito útil para estudar o sistema solar. Fez um telescópio com um aumento de 3 vezes e um ainda melhor com um aumento de 30 vezes. Com isso, ele descobriu que Júpiter tinha 4 satélites ou luas orbitando em torno dele. Ou seja, nem todos os corpos tinham girado em torno da Terra. E o fato de a Lua orbitar em torno da Terra não significa que a Terra está parada. Outra descoberta importante foram os ciclos de Vênus. No sistema ptolomaico, Vênus estava mais próximo da Terra do que o Sol. Desse modo, com Vênus sempre próximo ao Sol, ele não poderia ter toda a sua fase iluminada para nós, a fase cheia. E Galileu observou muitas vezes Vênus na fase quase totalmente cheia. Quando estava na fase nova, Vênus estava mais próximo da Terra, e na fase cheia sua dimensão diminuía. Desse modo, Galileu concluiu que Vênus viaja em torno do Sol, passando às vezes pela frente e outras vezes por trás. Outra descoberta importante foi a superfície em relevo da Lua, que antes acreditavam que fosse lisa, e outra descoberta foi as manchas do Sol. Os corpos celestes não são esferas perfeitas, possuem irregularidades assim como a Terra. Isso levou ele a concluir que a Terra não é diferente, podendo ser apenas mais um corpo celeste. Em 1632, ele escreveu o livro Diálogos sobre os dois grandes temas do mundo, onde defende suas ideias e que foram contrárias às ideias da doutrina da Igreja Católica naquela época. Nesse livro, tentou explicar que a Terra não está parada através do movimento das marés. Em 1633, ele foi julgado pela Inquisição e condenado à prisão domiciliar, onde passou o resto dos dias de sua vida. Kepler foi um astrônomo alemão. Nasceu em 1571 e morreu em 1630. Estudou filosofia e teologia, onde aprendeu tanto o sistema ptolomaico quanto o sistema copernicano dos movimentos planetários, mas acabou se tornando copernicano. Se tornou um professor, onde um dia teve uma epifania sobre a organização dos 6 planetas conhecidos na época. Com isso, ele criou um modelo onde cada planeta se inscrevia dentro de um sólido platônico. Mais tarde, ele viu que esse modelo não funcionaria. Foi então convidado a trabalhar com Tycho Brahe, que possuía as observações astronômicas mais precisas da época. Foi assim que descobriu que as órbitas dos planetas respeitavam uma elipse e não um círculo. Essa descoberta foi a base para a criação das 3 leis de Kepler dos movimentos planetários. As descobertas de Galileu e Kepler, embora importantes, ainda se encontravam incompletas. Galileu descobriu que a velocidade da queda não depende da massa dos corpos, ao passo que Kepler descobriu que a órbita dos planetas também não depende da massa dos planetas. As peças estavam todas lá. Faltava alguém que conseguisse ligá-las. Reza a lenda que, desafiado por um amigo, Isaac Newton tenha decidido dedicar seu tempo a explicar o funcionamento das órbitas dos planetas. Um desafio que o levou a criar o cálculo diferencial integral, bem como a revolucionar a ciência para sempre. Isaac Newton é um inglês nascido na cidade de Ulster no ano de 1643. Newton foi um dos principais precursores do iluminismo, criou o binômio de Newton, desenvolveu o cálculo diferencial integral e estudou a óptica, além de 3 importantes leis físicas. 4 de suas importantes descobertas foram feitas em sua própria casa no ano de 1665, enquanto efetuava seus estudos em Cambridge. Baseado nas ideias do princípios e nas leis de Kepler e em recursos da geometria vetorial, Newton desenvolveu sua teoria da gravitação universal e fechou o ciclo de descobertas. Essa lei explica alguns fenômenos como, por exemplo, o fato de objetos caírem e o que faz os satélites e planetas permanecerem em órbita. Essa lei faz parte de 2 premissas. Massa atrai massa e quanto mais afastados estiverem 2 corpos, menor será a força gravitacional entre elas. Newton descobriu
que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. Em outras palavras, quanto mais estiverem afastados os objetos, menor será a força de atração entre elas. Newton morreu no ano de 1727 e era conhecido como um cara modesto e de temperamento fechado. E devido a esse comportamento, foi difícil convencê-lo a publicar a sua maior obra em um dos livros científicos mais importantes da humanidade, chamado Principia. O processo de revolução científica é lento. Pode levar séculos e infindáveis esforços para o convencimento das autoridades intelectuais de uma dada época. As descobertas de Newton levaram à base da ciência moderna que ainda empregamos nos dias de hoje. É interessante analisar, ao longo dos séculos, o papel de órgãos que controlavam o poder como repressores da propagação de novas ideias. O tempo costuma ser o grande teste que pensadores, cientistas ou simplesmente pessoas que defendem uma opinião divergente da classe dominante realmente precisa passar. A ciência evoluiu, graças a Deus.